Olá, estamos começando mais uma semana, estamos chegando na terceira semana do estudo tutorado, né? Esse estudo não presencial. Continuamos a falar sobre separação de misturas. Hoje eu vou trazer um assunto um pouco mais especial para a gente poder trabalhar com separação de misturas, tá? Espero que vocês gostem. Para a gente falar sobre separação de misturas, eu queria chamar a atenção de vocês primeiro para essa figura aqui. Eu vou fechar aqui o vídeo para vocês verem direitinho. Tá? Aqui eu tenho, então, o funcionamento de uma ETA, né? Estação de tratamento de água, é aquela que vai chegar à nossa casa. E nós podemos observar nesse processo várias etapas que nós utilizamos e estudamos separadamente quando abordamos o tema separação de misturas, né? Então, nós temos aqui, logo de início, a floculação. Essa floculação vai ocorrer quando eu adiciono uma substância e essas substâncias, elas vão formar flóculos maiores e eu tenho o processo de decantação. Já falamos sobre decantação, revisem aí o conceito de decantação. Logo depois, ó, a água vem e passa pelo processo de filtragem. E depois a desinfecção, a adição de cloro e flúor, para só então essa água ir para a nossa casa, tá? Tô chamando a atenção aí para filtragem e para decantação, que foram dois processos que nós já estudamos, né? Que tem aí também, além, claro, da captação. Essa captação aqui, ela faz uma filtragem grosseira, mas é uma filtragem, né, onde tira ali as partes maiores. Então, veja, a filtração, a separação de misturas, ela está presente na nossa vida o tempo inteiro, antes mesmo de chegar na nossa casa, nesse primeiro processo. Agora, vamos imaginar que essa água precisa sair. E por onde ela sai? O que acontece? Eu vou deixar para vocês aí o link aí do Globopay. Depois eu vou colocar lá na nossa aula, tá? É uma questão para refletir. É uma reportagem bem pequenininha, 2 minutinhos, mas ela está relacionada com a atual situação que nós estamos vivendo. Diz respeito ao coronavírus e diz respeito também à água, né? Ao esgoto que sai das nossas casas. E o que está acontecendo? Dê uma olhada, façam essa revisão, que vai ser muito importante. Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. O tratamento é dividido em 2 etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores.
No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa seguinte são os reatores Rafa. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa. A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa, o efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Agora que já conhecemos a etapa líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se então à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, a parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. Gostaram? Muito interessante. Eu tenho algumas questões aqui para vocês refletirem sobre. Vocês vão ver naquela reportagem, no estudo feito pela UFMG, que o coronavírus ele está numa concentração maior no nosso esgoto. Pelo processo, né, desse vídeo que eu acabei de passar para vocês, tem a etapa de desinfecção ultravioleta. A minha primeira pergunta para vocês é: essa etapa é capaz de eliminar o vírus da estação, né, do esgoto que está sendo tratado? E aí eu gostaria que vocês refletissem se essa água aí, quando jogada, né, após toda essa parte de tratamento, ou até mesmo a parte sólida retirada do esgoto, será que não tem vírus ali? E esse vírus vai poder contaminar? Deixo essas perguntas para vocês, vou colocar lá depois para vocês fazerem uma pesquisa, uma reflexão como atividade lá no Google Classroom, certo? Vamos continuar a aula? Bom, então aqui, ó, a filtração, como nós vimos ali, né, que vai tirar o excesso do material sólido. A decantação, onde por diferença de densidade o sólido vai se depositar no fundo. Aí nós temos o processo de centrifugação, que ela é a decantação acelerada. Eu queria saber na casa de vocês, aonde que a gente usa centrifugação? A destilação simples, nós já falamos na aula passada, mas eu trouxe aqui, né, para poder relembrar, porque isso é muito importante. Do processo da destilação simples, que vai separar misturas homogêneas, lembram? E tem aí todo o processo para vocês recordarem. A
destilação fracionada eu não falei muito a aula passada, então eu estou trazendo aqui para vocês também, né, um processo de separação de mistura homogênea. E deixei aqui como exemplo o petróleo. Ele vai passar por um tanque de aquecimento, e esse tanque ele possui vários degraus, tá vendo? Deixa eu mudar a cor aqui só da caneta para poder dar diferença. Esses degraus, o que vai acontecer? À medida que esse petróleo está sendo aquecido, as frações elas vão ficando em determinada parte. Então, lá em cima eu tenho as frações que chegam numa temperatura menor, que são os gases. E abaixo dele eu tenho ali alguns solventes, gasolinas e assim por diante. No último aqui, bem pertinho do vídeo, ó, que é o asfalto, depois que já tira todas essas frações. E por último, nós temos aqui então a fusão fracionada. A fusão é o que? Eu vou fazer o aquecimento e o metal vai se fundir, ou seja, vai unir a outro metal. Para que eu faça a fusão fracionada, eu preciso saber do ponto de fusão. O que é ponto de fusão? A passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, eu preciso saber o ponto de fusão entre os metais que ali estão, para eu, então, poder fazer a liga. Como exemplo aí, eu deixei a liga de aço. Por hoje é só. Espero vocês façam as atividades que está lá sobre a terceira semana do PET, tá? Posta o gabarito para mim lá no Google Sala de Aula. Até semana que vem.